Guala guala, yeah. Guala guala on my dick, Guala guala on your bitch, Guala guala on my wrist. E aí pessoal, sejam bem-vindos aos vídeos dos aliens. Hoje eu trago uma lista com os piores animes de todos os tempos. Então não esqueçam dos likes. Caso não queiram levar uma martelada, deixe um like e se inscreve. Agora para abrir o vídeo, tente acertar o nome do anime antes que chegue a 100. Pronto. E para abrir com chave de gold nós temos Boku no Pico, um anime que dispensa apresentações, e caso você queira saber mais sobre ele, entre no link abaixo. Nesse anime conta a história de Pico, uma jovem garota atendente de bar que conhece um jovem pedófilo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Não vou me explicar falando muito sobre este, pois vi muito pouco dele. E o pouco que vi não gostei. O primeiro tem um desenho feio e extremamente afeminado. Na fase clássica que passou na rede Manchete, Seiya tinha 13 anos, mas sua composição física e sua aparência eram de uns 30 anos. Tirando Shun, que era o único afeminado, todo mundo aparentava ter entre 25 e 30 anos. O anime era recheado de lutas, sangue e ossos quebrados. Tá certo que o roteiro era uma merda, cheio de lições de moral sobre a amizade, rasgos de viadagem do Shun, e o Yoga chamava mais pela mamãe que o Kiko. E depois de adulto, nunca entendi o porquê o Seiya não comeu logo de uma vez a Xena e a Athena, e nem o porquê o Shiryu nunca comeu a Shun-Rei. Pois bem, nesse tal de Ômega os personagens parecem ter a idade da molecada de Digimon. E sem contar que eu mesmo fiquei confuso com o gênero de metade dos personagens. É um anime que segue bem a mentalidade das feminazis, dos GLBT e dos politicamente corretos. As lutas são fracas e não rola sangue algum. A Xena é mais fodona que Cavaleiros de Ouro, Athena faz de todas suas putinhas. Ela os manda em missões suicidas o tempo todo, tal como no original. O gênero é uma questão de escolha do personagem, uma vez que fisicamente não existem diferenças. Mediano, ruim, péssimo, nojento e desista. Até o exame Chunin era mediano e eu só acompanhava porque na época eu era escravo da TV aberta e minha internet era de estonteantes 50 kbps, mal dava para baixar uma música, quem dirá ver um anime inteiro. O protagonista era forçado demais. O cara usa um pijama laranja e pra piorar é mais burro que o Kiko e ainda assim conseguia vencer umas lutas contra oponentes muito mais fortes e inteligentes que ele. Mas isso faz parte, é tão normal em séries e animes de aventura e ação que nem vale bater nessa tecla. A história se desenvolvia relativamente bem, a qualidade do desenho de 0 a 10 vale um 5,5. Não é dos melhores, mas também tu vê que houve algum cuidado nesse departamento. Trilha sonora fraca, personagens fracos, Sasuke o típico emo virgão antissocial que se acha o último traquinas do pacote, protagonista, burro, feio e irritante, e a tal de Sakura, bom, é tão tosca que tá pareando com tal de Adalto Chupetinha de Avenida Brasil. Um insulto a quem gosta da saga Dragon Ball. Esse anime é basicamente isso. O Dragon Ball Z que não era lá grandes coisas e foi mega censurado pelos Yankees por pura canalice. Depois eles pegaram o pouco que sobrou depois da tesoura do tio Sam e censurou mais ainda. Que sobrou? Um anime onde se dá um soco e o outro está arrebentado no chão. Existem momentos onde a tela fica escura e outros onde a cena fica super lenta, outros onde ficam paralisados como fotografias, mas o recurso mais ousado é fazer a luta render por vários minutos, onde os rabiscos, que dizem ser socos, ficam fluindo de um personagem e o outro fica desviando. Dragon Ball Z Kai é o resultado de Dragon Ball depois de passar pelas mãos de babacas do politicamente correto. O anime foi amplamente rejeitado tanto pelos fãs da saga quanto por quem não o conhecia. E assim foi um dos maiores fracassos desta década. Este vídeo mexicano usou como exemplo o episódio em que Goku usa o Kaioken para lutar contra Vegeta. E nele já fica bem clara a diferença gritante entre a fase clássica e a bosta da Kai. Por que tanta enfermeira Joy e tanta guarda Gene? Esta foi uma brincadeira, pois o jogo surgiu primeiro e devido às limitações do Game Boy, não era possível trabalhar os personagens secundários. Talvez se a Nintendo não fosse tão criançona e fizesse Pokémon como multiplataforma, versões melhores teriam surgido para o Atari Lynx e para o Sega Game Gear, que eram infinitamente superiores. Pois bem, o roteiro é fraco, repetitivo e cheio de falhas. O que são os Pokémons? O que aconteceu com os animais da Terra? O que aconteceu com a organização geopolítica mundial? Por que Ash não envelhece? Perguntas nunca respondidas em mais de 10 temporadas. Ash pode ser considerado o pior personagem da história dos animes. Um Wiglander de 10 anos que nunca ganhou uma só liga na vida. Retardado, irritante, sempre com uma lição de moral enfadonha na ponta da língua. Um anime que dá nojo.
A temática por si só já sugere que não se deve nutrir muitas esperanças sobre tal anime. Em resumo, é um cara que é um completo otário, mais perdedor que aquele nerd gordo feioso, espinhento e ter tudo que tu já viu na vida. Ele vai morar numa pensão feminina que pertenceu à sua avó e agora está nas mãos de sua tia, e para não ser um inútil completo ele começa a trampar na pensão. Nessa ele toda hora mete a cara nos peitos de uma e leva uns catiripapos de uma feminazi ridícula chamada Naruto Zekava. Os episódios e as cenas são tão idiotas que parecem ter sido escritas por um moleque virgem que estava escutando algum MC idiota sem fones de ouvido. O desenho em si não é de todo mal. Entretanto é simples e isso não aguça em nada a noção de sensualidade das personagens adultas. Sim, eu disse adultas porque tem dois pirralhas que se insinuam ao personagem principal, que é um virgem de 20 anos, Shinobu, uma chorona de 12 anos, e Kaola, uma idiota forçada de 13 anos. Ok, hora dos personagens, pois no caso a maioria deles são fracos ao extremo. Motoko, uma samurai imbecil e idiota que provavelmente fundou o Fêmen. Frígida ao extremo e possivelmente sofre de sérios transtornos de misandria. Só conhece dois loucos, gêmea fracassada de algum samurai e mamãe roubei o guarda-roupas do Mana-sama. Todo esse exterior durão é só para esconder uma garota insegura e insosa, basicamente a guria dos 50 tons de cinza. Kitsune, uma personagem até razoável. Dá com algumas cervejas para dar umas risadas. Ela é basicamente uma mistura de seu Madruga com Charlie Harper, com a aparência da King do The King of Fighters. Mas sobre fica fora de dar umas risadas. Ela é muito mal trabalhada e suas cenas são raras e pouco naturais. Shinobu, pirralha chorona que cozinha mais que Gordon Ramsay, Alex Raitala e Alberto Chicote juntos. Kaola, pirralha que não existe. A princípio parece mais burra que o Kiko e mais pirada que Jack Sparrow. Só que o que fode é que ela tem uma genialidade nível MacGyver. Com latinhas de cerveja e uns fios, ela pode criar armas que em um único dia acabariam com os exércitos dos USA e da China juntos. Tia Aruka, chata e sem graça. Sara, uma pirralha mimada e hiperativa de 10 anos. Chata pra caralho com mais força que um fisiculturista. Naru Zekava começou como uma fanática pelo estudo que por alguma razão idiota ela ia para o curso vestida como uma típica fã de Zélia Duncan, Maria Gadu e Ana Carolina. Parece que tem transtorno bipolar. Alguns momentos fala como a princesa do filme Encantada e em outros fala como uma feminazi mega radical depois que fracassa no vestibular. Ela fica com um visual mais normal, só que continua fazendo o virgão de tambor por qualquer razão. E estranhamente ela acaba ficando com ele no final da série. Já sei, ela gosta de fracassados porque eles parecem com homens feministas. Mas sei bem que mulher como ela em 2 meses chuta o Keitaro e rapidinho começa a dar pra um bombado que acha que feminismo é um alpinismo feito só por mulheres. Mutsumi, velho, quem cria uma personagem que parece curtir a cannabis mais do que Bob Marley. Quem acompanha DBS desde os primeiros episódios consegue perceber nitidamente a falta de consistência nos traços de acordo com o decorrer dos episódios. Confesso que fiquei muito entusiasmado com os traços dos 2 primeiros episódios. Era perceptível algumas falhas se fôssemos comparar ao DBZ, mas nada que se comparasse com essa anormalidade. À esquerda traços de um episódio de DBS, à direita traços de DBZ da saga Majin Buu enredo. Percebi desde o primeiro episódio que o foco da trama havia mudado completamente. Quem estava acostumado com DBZ esperava que o clima mais tenso da série fosse mantido. Não que em DBZ não houvessem momentos cômicos, essa característica também é presente na série desde o seu início. Porém imaginei que assim como na saga de Majin Buu, os primeiros episódios seriam mais leves e depois a série fosse esquentando e voltando para a temática clássica. Isso acabou não acontecendo, com raras exceções de alguns breves momentos em alguns episódios, mas nada que se compare à tensão que sentíamos em DBZ. Um belo exemplo é a aparição de Freeza, que na saga clássica proporcionou um dos arcos mais marcantes dos animes de todos os tempos. Já em DBS foi apenas perca de tempo. As batalhas não passaram emoção alguma. A morte do Piccolo foi sem a menor importância, bem como tem sido a maioria dos episódios dessa animação. A descaracterização dos personagens. Talvez isso foi o fator que mais me incomodou em DBS. Goku, por exemplo, sempre foi um personagem conhecido por sua ingenuidade e por seu senso de humor, dificilmente levando algo a sério em seu cotidiano, porém quando se tratava de batalhas sérias, Goku se transformava em uma figura séria e concentrada, muitas vezes até sendo arrogante com seus adversários, como o fez contra o Nappa e contra as forças especiais de Neo. É claro que ele mantinha sua bondade, porém o que vemos hoje é um Goku que beira a completa idiotice, com atitudes injustificáveis, levando o fato do Piccolo ter sido morto ou da Terra correr risco de destruição, em ambos os casos, como na aparição de Bills e de Freeza, como nada além de uma brincadeira, e o Vegeta, então, antes um personagem orgulhoso, gênio da luta e com requintes de crueldade, se transformou em pateta. Se trata de uma adaptação de Star Wars para a comédia romântica entupida de ecchi. História é fraca. Se trata de Tenchi, que morava no cu do mundo semi-isolado com seu pai e avô. Um dia ele encontrou uma guria vinda do espaço e ela pede que ele a proteja.
Daí vai se desenvolvendo e ele descobre que é um tipo de Jedi e precisa ajudar as gurias a salvar o universo. O roteiro é patético, as personagens surgem do nada. As histórias que as levaram a se unirem são fracas e sem nenhuma originalidade. Depois que a fase original acabou, um filler chamado Tenchi em Tóquio foi criado só para encher o saco e mostrar peitos e bundas de desenho animado. O protagonista é fraco. Se trata de um moleque virgem bobão que mais parece castrado, que morava no cu do mundo. E descobriu que é um Jedi. E depois disso ele ficou mais fodão que Luke Skywalker. Tenchi é o protagonista e não passa de um caipira mongoloide. Daí quando finalmente a ficha caiu depois de uns 10 irritantes episódios, ele começou a querer botar banca de Jedi fodão. Só que não convence nem a crianças de 5 anos. Sem dúvidas é um anime no máximo medíocre. Por que eu digo isso contra algo que muitos consideram um clássico? Simples, o desenho é bem feioso, é antiquado, parou nos anos 80. E o desenho que na primeira temporada fez feliz muitas infâncias aqui no Brasil pela Rede Manchete. Afinal toda garotinha amava ver princesinhas fofas dando uma sova em monstros. E nada além, mas nas temporadas seguintes, a senhora Naoko Takeuchi patinou no omelete. A história virou um grande filler onde sempre se repetia a mesma história de sempre e não sou um padre e nem conservador xiita, mas achei muito apelativo colocar um romance lésbico entre a Sailor Neptuno e uma tal de Haruka. Sei lá, acho que colocar algo assim fica pesado para crianças. De Inward Card Captors. Isso nem deveria ser chamado de anime sim de propaganda gay. Se trata de uma garotinha que um dia do nada abre um livro mágico numa biblioteca. Tá um livro mágico que pode ser aberto por uma guria de 10 anos. Selo mágico feito com a bunda só pode. Ok, daí ela recebe uma vassoura estranha que chamam de báculo. E sai por aí para recuperar as cartas mágicas, super despirocadas, que só querem fazer baderna. E assim começa mais um anime estúpido onde uma porra de uma fedelho salva o mundo. O desenho em si é uma cagada. Todo mundo é magrelão com um baita de um cabeção, parecem pirulitos andando para lá e pra cá. Só existe uma expressão facial, fofinho, simpático e nada além. Gente gorda, gente de cabelo duro e gente comum sem graça não existe, gente que só fica puta da vida de cara fechada. Todo mundo é irmão gêmeo nessa porra, só pode. Um bando de anoréxicos cabeçudos com carinha de cavalo. Tá, até aqui é só um anime bem idiotão, extremamente mal desenhado, mas onde entra a propaganda gay? Nos personagens é óbvio. Sakura é uma garotinha de 10 anos super comum. Simpática, adorável, meio tontinha e como toda criança na idade dela é sempre do contra quando lê um aviso. Estava escrito nunca abra, mas por que diabos ela abriu a porra do livro ou... Certo tal assunto quando disse que 9 e 10 anos é a idade da demência. Tomoyo é a melhor amiga da Sakura e vive correndo atrás dela, inclusive faz aquelas roupas horrorosas que ela usa para recapturar as caratas. No anime não mostra tanto, mas no mangá é bem mais escatológico. Ela já se declarou para Sakura algumas vezes, mas a tonta dos infernos acha que se trata só de amor fraterno ou coisa do tipo. Kirby usa o Quero pode assumir a forma de uma besta fera sanguinária, mas prefere ser um bichinho de máquina com a voz do Bob Esponja. Sei não pelo ronco do motor. E o Kito é o personagem mais gay da história das animações, seja ela de qual tipo for. Vive pra cima e para baixo com o irmão da Sakura. A tonta da protagonista é toda apaixonadinha por ele apesar dele ter 20 e ela ter só 10. Mas mal sabe a pobre garota que não é só uma questão de tempo para ele olhar pra ela. O moçoilo é perdidamente apaixonado pelo irmão dela. Pela dança da odalisca. Toei é irmão da protagonista. É um típico babaca antissocial não moral par ninguém, e provavelmente seja gay também. Rola-se boatos que ele se atracou uma professora mas não passa disso. No mangá ele é todo apaixonado pelo Kito, mas nenhum e nem outro saem do armário por muito tempo. Ele vê gente morta. Wikimeda. Fujitaka é o pai de Sakura e Toya. Pedófilo filho de uma puta. Casou com Nadesico quando ela tinha só 16. E ele aos 30 anos embuchou a moça 2 vezes. Na primeira foi sussa. E na segunda o palermão acabou matando a guria. Xiaora é um outro pirralho que cata catinhas por aí. No começo ele e Sakura não se bicavam, mas com o passar do tempo eles se apaixonam. E aí começa toda aquela coisa de meu primeiro amor. Meiling, essa pirralha só existe no anime. Ela é prima e noiva do Xiaoran. Perai. Um pirralho de 10 anos tem noiva e pula a cerca. Carolho, moleque precoce. Assim a Meiling também tem 10 anos. Crianças criadas com funk. Eriol é a reencarnação de Clove, o mago mais incompetente da história. Daí ele descobre que as cartas estão morrendo e vai atrás de Sakura para ajudar ela a converti-las em cartas. Sakura, que imaginação. Ele é interesseiro, ele só dá essa moral porque ele também a ama, mas por outro lado, ele é um puta de um otário, porque o Xiaoran tá lá com ela e ele não faz porra nenhuma para tentar lutar pelo coração da protagonista. O cara nasceu para ser aquele típico amigo a voz da tua namorada. Aquele que fica colado nela como um cão de guarda sem dar privacidade nenhuma ao casal. E ao mesmo tempo como um abutre só cercando esperando dar tudo errado para ele ter a chance dele. Muitas vezes esses otários são esnobados. Não vou me esmerar falando do resto, que eles não fazem lá muita diferença na história. All you calabrese do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a